Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos segue. Esperemos que a transmissão esteja bem e se não alguma coisa acontecer mal, pedimos desculpa. Mas a internet ainda não está bem resolvido o problema. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São Jorge, um grande santo, venerado em todo o mundo cristão, pelo seu exemplo, pela sua coragem, pela sua luta contra o mal, contra os dragões. Todos nós temos o dragão do mal que nos tenta impelir, que nos tenta dominar, e São Jorge, pela forma como, pela sua luta, mostra-nos que é possível nós vencermos a força do mal em nós e no mundo à nossa volta. Vamos celebrar esta Eucaristia lembrando Guilherme Pimentel, João Fragoso, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Celebramos, Senhor, o vosso poder e humildemente vos pedimos que o mártir São Jorge seja agora tão pronto em socorrer a nossa fraqueza como foi a imitar a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos,
nada havia. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe nas mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas tudo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado o alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Nós hoje, no dia da festa de São Jorge Cavaleiro, um oficial da corte romana, que com apenas 23 anos foi passar a viver na mais alta coroa e desempenhava um cargo militar muito elevado. As leituras de hoje apresentam-nos a Igreja como ela é. A Igreja, nós no tempo da Páscoa, no tempo pascal, nos 50 dias da Páscoa até ao Pentecostes, lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, as ações dos Apóstolos. E no meio destas ações aparece este episódio com Saulo, que ia a perseguir os cristãos. Jesus aparece e converte-se, muda de vida. E uma das coisas que nos é exigida a nós cristãos é acreditar que no pão que Jesus dá, no corpo de Jesus. Porquê? Porque Ele quis. Não temos respostas. Será sempre um mistério muito grande. E mesmo no nosso tempo que correm hoje, nós encontramos pessoas que duvidam que no Brasil, ainda agora, um grupo lá daqueles revolucionários que se dizem revolucionários, porem em ridículo a Eucaristia. Nós também já tivemos em Portugal um programa de televisão a ridicularizar a Eucaristia. Isto vai fazendo catequese. E nós cristãos não podemos pôr em causa o dom da Eucaristia. Mas nós hoje celebramos São Jorge, que é padroeiro de muitos lugares. Nós, quando chegamos a Lisboa, como é que se chama o castelo de Lisboa? Castelo de São Jorge. E porquê puseram o nome ao Castelo de São Jorge? Pela sua valentia, pela sua força. É um símbolo que está no centro da cidade de Lisboa, na capital de Portugal. Mas não é só em Portugal. São Jorge é o padroeiro da Catalunha, de Barcelona. Foi um valente cavaleiro martirizado, provavelmente na Lídia, Israel. A sua história é marcada em dados biográficos e também muito lendários, porque era muito jovem e criaram-se lendas, símbolos, a simbologia à volta de São Jorge. Venerado desde o século IV, foi escolhido por diversos países e lugares como padroeiro: a Grécia, Inglaterra, Portugal, Lituânia, Génova, Itália. No século III, a sua devoção entrou em Espanha, na Catalunha e Aragão,
que também o escolheram como padroeiro, mas em Portugal entrou primeiro, porque o nome do Castelo de Lisboa foi dado em honra de São Jorge. São Jorge é um testemunho de santidade, proteção, intercessão, encarna os valores patrióticos de luta, de resistência, valores culturais, literários, um grande cavaleiro, um homem dedicado a Deus, valores profundamente cristãos. Onde teria ido São Jorge buscar esta valentia para enfrentar o dragão, para libertar a princesa? Uma das histórias que se conta, mas que se conta de São Jorge, é a luta contra o dragão. É uma lenda, mas no fundo quer dizer algo, que São Jorge lutou contra as forças do mal. De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com a sua legião romana numa região próxima a Salone, Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hábito da terrível criatura era tão venenoso, o hálito, tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. Nós sabemos que uma das coisas terríveis do paganismo era oferecer vítimas aos deuses, a isto e àquilo. Nós hoje, por exemplo, ouvimos na América Latina e um pouco por todo lado que os europeus que fizeram muito mal virem de lá e colonizar, modificar os costumes. Os europeus queriam que aquela gente se elevasse em certo nível. Eles não seriam hoje aquilo que são. Seriam e uma das coisas que havia, por exemplo, na América Latina era sacrifícios humanos aos deuses falsos. E nesta cidade o que ofereceram, deitaram sortes, e a sorte caiu sobre a filha do rei de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção ao seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a tudo isso, montou no seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei lhe desse sua palavra. Se eu trouxesse a sua filha de volta, o rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu a sua palavra. Jorge então partiu para a luta com o dragão. Depois de uma luta muito longa e oração, São Jorge apertou a cabeça do dragão com a sua poderosa espada, que era chamada de Ascon. Depois São Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim o dragão foi ferido mortalmente e saiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e levou-a arrastada até à cidade, levando consigo a princesa. Lá São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do dragão, que fez com que as pessoas da cidade se tornassem cristãos. O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. Nós sabemos que, por exemplo, o Clube do Porto, o símbolo é um dragão. Durante muitos séculos, na história da humanidade, se acreditou que existiam animais terríveis. Um dos medos dos descobrimentos eram estes seres que ninguém conhecia. Mas nós sabemos, muitos cristãos não respeitavam isso, não tinham medo nenhum, não acreditavam absolutamente nada, mas nós sabemos
para os cristãos, o dragão é o símbolo do demónio, do diabo, das forças do mal. E é isso que São Jorge é o símbolo, porque venceu as forças do mal e sofreu um martírio por se tornar cristão, mas o povo venerou pela sua valentia. Nós não sabemos o que é que ele fez de extraordinário para que o povo que criasse esta história simbólica para significar a luta e o vencimento contra as forças do mal. Então consagremos-nos hoje a São Jorge e, sobretudo, cada um de nós saiba lutar contra as forças do mal em si. Nós vivemos hoje num mundo que o mais fácil é negar. Hoje sabemos que o dragão não existe. Hoje sabemos, mas sabemos que há muitas forças do mal. Não existe fisicamente, mas existe espiritualmente, e está presente no mundo, está presente em cada um de nós, e está presente na nossa vida, que é sobretudo o demónio, com as suas amarras e com a sua força. O homem e o cristão, com esta história de São Jorge, significa que nós somos mais fortes que as forças do mal. São Jorge foi mais forte e ajuda-nos a vencer as forças do mal. E esta história, isto que partiu de algum acontecimento de valentia de São Jorge, significa que nós não nos podemos resignar, não podemos cruzar os braços, temos que lutar contra a força do mal. Então coloquemos o nosso coração e a nossa vida no testemunho de São Jorge. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na memória do mártir São Jorge, que imitou a paixão de Jesus Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Jorge seja para eles um forte apelo à santidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem com alegria a sua fé, para que o seu testemunho ajude outros crentes a alcançar o reino celeste, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que ao longo da vida tomam a sua cruz todos os dias e seguem o Mestre, para que sintam que Ele vai à sua frente e os sustenta, oremos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Jorge nos alcance a graça de proclamar a fé em Cristo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade,
fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual. Fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Celebramos, Senhor, o vosso poder e humildemente vos pedimos que o mártir São Jorge seja agora tão pronto em socorrer a nossa fraqueza, como o foi a imitar a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e de paz e que o Senhor vos acompanhe.